Boa noite a todos. Nesse vídeo eu vou resolver um exercício de força de atrito dinâmico com vocês, que é um dos primeiros tipos de exercício de força de atrito dinâmico, bastante simples, mas que apesar de ser um dos mais simples, ele já pode mostrar para os alunos o quão complexo é a dinâmica e quantas variáveis estão em jogo quando a gente resolve um simples exercício de força de atrito dinâmico. Então esse exercício eu nem coloquei enunciado aqui, porque o enunciado é muito simples, é assim. Você vai pegar esse bloquinho que está numa superfície horizontal, é importante que essa superfície seja horizontal. Em outros vídeos, mais tarde, eu faço exercício com plano inclinado, mas não é o caso agora. Essa superfície é horizontal, e aí esse bloquinho ele foi lançado para a direita com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. Então, convém que já se faça um alerta aqui. Alguém pegou e empurrou esse bloquinho, pôs a mão aqui, empurrou ele e tirou a mão. E aí ele começou a escorregar para a direita numa superfície onde existe atrito. E a velocidade com que ele saiu da mão do lançador foi de 20 metros por segundo. E a partir daí, o bloquinho perdeu contato com a mão do lançador. Então, conforme o bloquinho vai deslizando, ele vai parando. Por que ele vai parando? Porque tem atrito entre a superfície e o bloquinho. Como tem atrito entre a superfície e o bloquinho, o atrito, nesse caso aqui, faz com que o bloquinho vá perdendo energia cinética, energia de movimento, e vai ficando cada vez mais devagar até eventualmente parar. E a pergunta que se faz no exercício, que eu nem coloquei aqui, eu vou colocar agora. A pergunta é: quanto equivale a distância percorrida pelo bloquinho desde o momento em que ele foi lançado até o momento em que ele parou? Quanto vale essa distância aqui? Quanto vale esse ΔS? Nesse caso, o ΔS é igual a distância, porque não houve inversão, né? Então, quanto que vale a distância percorrida por esse bloquinho? Quanto que vale o ΔS dele? Então, a primeira coisa que a gente precisa perceber é o seguinte: vamos tentar entender quais as forças que estão atuando no bloquinho durante o caminhar do bloquinho aqui até parar, né? Quando o bloquinho está aqui, por exemplo, quando ele está aqui nesse ponto, aqui, vamos pegar uma situação qualquer, por exemplo, quando ele está aqui, ele está passando por aqui. Ficou claro? Alguém lançou ele, alguém empurrou ele com a mão e tirou a mão. Aí ele foi escorregando até parar. E quando ele está aqui, vindo para a direita, com uma velocidade já um pouco menor do que 20 metros por segundo, em qualquer situação aqui, vamos imaginar quais as forças que atuam nele. Quais são as forças que atuam nele? Tem a força peso, que é a força que a Terra puxa ele para baixo, certo? Tem a força peso. Tem a força normal, que é a força que a superfície faz sobre ele, exerce sobre ele. Nesse caso aqui, a força normal, lembra que, rigorosamente falando, eu deveria desenhar ela aqui na parte de contato, mas só por razões didáticas eu gosto de desenhar no centro do bloquinho, a normal. E que mais? Que outra força que tem atuando? O atrito. Tem o atrito dinâmico aí. Como o bloquinho está deslizando, existe a força de atrito dinâmico. Lembra, a força de atrito dinâmico existe toda vez que objetos deslizam um sobre o outro, o objeto desliza sobre uma superfície. E como é que eu desenho a força de atrito dinâmico? Lembra que ela é oposta ao deslizamento. Repara que esse bloquinho está deslizando para a direita. Ó. Se ele está deslizando para a direita, a força de atrito dinâmico é para a esquerda. E lembra que a força de atrito dinâmico existe por causa das micro-rugosidades lá, das asperezas, e ela também é uma força de contato, então em princípio eu deveria desenhar ela aqui no chão, aqui perto do contato. Mais uma vez eu desenho aqui a partir do centro só por razões didáticas. Então são essas as três forças que estão atuando no bloquinho. O peso, que é a força que a Terra faz, e a normal e o fat. Repara que a normal e o fat são ambas feitas pela superfície. E só tem essas três forças. Antes da gente prosseguir com o exercício, deixa eu só colocar o peso aqui mais perto do vetor, rapidinho, só um segundo, é que ele está me incomodando, aqui força-peso, né? E colocar a flechinha para ficar mais direitinho, bonitinho aqui assim, né? Bom, que indica o vetor, né? Agora, antes de continuar, convém fazer uma observação aqui, que a primeira vez que o aluno se depara com esse exercício, é muito comum aparecer um tipo de dúvida que pode estar aparecendo em algum aluno assim. Alguns alunos falam assim, mas espera um pouquinho, professor, e a força com que a pessoa empurrou o objeto? Essa força também não está presente no bloquinho? E a resposta é não, categoricamente não. Por que não? Porque a força que alguém colocou a mão aqui, vamos supor que isso aqui é a mão da pessoa, alguém colocou a mão aqui e empurrou o bloquinho. A força que a mão
fez no bloquinho, essa é uma força de contato. Se ela é uma força de contato, ela só existe enquanto a mão estiver em contato com o bloquinho. Portanto, a pessoa empurrou e tirou a mão. Aí o bloquinho saiu com uma velocidade de 20 metros por segundo, mas a força impulsora aqui que propulsionou o bloquinho para a direita, essa força só existiu enquanto a mão estava em contato com o bloquinho. A partir do instante em que a mão perde contato com o bloquinho, essa força deixa de existir. E nesse momento o bloquinho sai da mão da pessoa com uma velocidade de 20 metros por segundo. E a partir daí ele continua deslizando na superfície sob a ação só dessas três forças aqui. Bom, essa é uma dúvida que costuma aparecer, então lembra, a força que a pessoa empurrou o bloquinho e tirou a mão, ela desaparece com uma força de contato. Só existe enquanto o contato estiver presente. Mas vamos lá, vamos continuar a resolução do exercício. Como é que eu vou descobrir a distância que esse bloquinho andou, né? Parecem coisas, situações totalmente desconexas, peso, fat normal com distância que a gente viu em cinemática. Então, para quem está se deparando a primeira vez com esse tipo de exercício, pode achar muito estranho, mas vocês vão ver que é muito simples na verdade. Bom, agora vamos fazer um raciocínio preliminar aqui, que é um raciocínio extremamente simples. Esse bloquinho ele está escorregando para a direita, a velocidade dele é para a direita. Mais uma vez, cuidado, hein? Apesar da velocidade dele ser para a direita, não tem nenhuma força puxando ele para a direita. Ele está deslizando para a direita porque alguém empurrou lá no passado ele. E aí ele continuou deslizando, mas agora não tem mais nenhuma força para a direita. Ele continua deslizando para a direita porque alguém deu energia inicial lá e pronto. Mas forças mesmo, forças que atuam, só tem essas três. Agora vai, o raciocínio preliminar que eu estava dizendo. Esse bloquinho, ele não está nem acelerando para cima e nem acelerando para baixo. Ora, se ele não está nem acelerando para cima e nem acelerando para baixo, o peso tem o mesmo valor, o mesmo módulo da normal e, portanto, se cancelam. Se o peso cancela com a normal, só me resta... Esqueci do vetor aqui na força de atrito dinâmico. Então, se o peso cancelou com a normal, a única força que restou foi a força de atrito dinâmico. E, portanto, ela é a própria força resultante nesse bloquinho, nessa situação. Já faço um alerta, não adianta você decorar que a força de atrito dinâmico é a força resultante, porque não é sempre que esse é o caso. Nesse exercício em particular, a força de atrito dinâmico acaba sendo a força resultante. Para quem não entendeu por que a força de atrito dinâmico é a força resultante, eu vou dar mais uma chance bem simples aqui, ó, que é bem simples de entender isso. Ó. Imagina que eu tenho um ponto aqui e tem três forças atuando nesse ponto. Uma para baixo, que vale, por exemplo, sei lá, 7 newtons, uma para cima, que vale, por exemplo, 7 newtons, e uma para a esquerda, que vale, por exemplo, 5 newtons. Eu sei que todo mundo é capaz de dizer quanto vale a força resultante nessa situação. Não é verdade? Esse 7 cancela com esse 7, e quanto que vale a força resultante? 5 para a esquerda. Se você notar, essa situação aqui abstrata que eu fiz é igualzinha a essa situação concreta do bloquinho. Dá uma olhada, uma força para cima que representa a força normal aqui para cima. Uma força para baixo que representa o peso. O peso cancela com a normal, do mesmo jeito que esse 7 cancela com esse 7. Aqui só sobra a força de atrito, do mesmo jeito que aqui só sobra o 5. Nessa situação, todo mundo é capaz de dizer que a força resultante seria 5 newtons, não é? Que é a força que sobrou para a esquerda. Pois é, nessa situação também, a força resultante é essa que sobrou para a esquerda, que é a força de atrito dinâmico. Portanto, a gente está em uma situação na qual a força resultante, vamos escrever isso, é a própria força de atrito dinâmico. Nessa situação, repito, nessa situação. Mas lembrando da segunda lei de Newton, força resultante pode ser calculada como massa vezes aceleração. Não é essa a fórmula da força resultante, de acordo com a segunda lei de Newton, pensando na massa como sendo constante? Então, força resultante é massa vezes aceleração. E força de atrito dinâmico? Como é que eu calculo força de atrito dinâmico? É μ dinâmico vezes a normal. Está todo mundo lembrado aí da formulinha do fat dinâmico. Só que, nesse caso em particular, e também nesse caso em particular, isso é uma particularidade desse exercício, a normal tem o mesmo valor do peso. A normal, tanto que a gente cancelou aqui a normal com peso, não é verdade? E, portanto, onde está escrito normal aqui, eu posso substituir por peso, nesse exemplo em particular. Por quê? Porque nesse exemplo em particular, o bloquinho não está nem acelerando para cima nem para baixo. Então, a força para cima tem o mesmo módulo da força para baixo. Ou seja, a normal para cima tem o mesmo módulo do peso. Então, onde aparece aqui o módulo da normal, eu posso colocar o módulo do peso. Então, só que o módulo do peso, vocês lembram como calcula. Eu calculo como m vezes g.
Então a equação fica assim, do lado esquerdo eu tenho força resultante, que é M vezes A. E do lado direito? Do lado direito eu tenho μ dinâmico vezes a normal. Só que a normal eu posso substituir pelo peso. E o peso eu posso calcular como mg. Portanto, no lugar da normal eu posso escrever mg. M vezes g. E aqui, como está todo mundo multiplicando do lado esquerdo e do lado direito, eu posso cortar as massas. O que me faz chegar à conclusão de que a aceleração desse bloquinho vai ser o μ dinâmico vezes g. E repara que tem aluno que gosta de decorar isso, eu não sou a favor muito dessa decoreba não. Tem aluno que gosta de decorar assim, então se o corpo for lançado numa superfície horizontal onde tem atrito e ele ficar submetido só ao peso anormal e ao atrito dinâmico e a força que impulsionou ele perder contato, não existir mais, alguém empurrou o bloquinho e tirou a mão, e a superfície for horizontal, nesse caso a aceleração do bloquinho vai ser mg. Tudo bem, você pode decorar isso, a aceleração é mg, você não precisa fazer toda essa dedução de novo. Mas aí, se você entrar nessa linha de decorar cada situação, você vai ver que vai existir infinitas situações. E é muito difícil decorar tudo. Então, eu acho melhor, eu oriento, eu recomendo que saiba se raciocinar em dinâmica, que é um pouco mais difícil, mas aí você não precisa decorar fórmula por fórmula, mesmo porque o vestibular ou a prova que eventualmente se for fazer, pode aparecer uma situação que você nunca viu, e aí você vai ter que raciocinar, e aí você não sabe raciocinar, você está acostumado a usar a fórmula, aí fica complicado, né? Bom, mas agora continuando aqui o exercício. Reparam duas coisas importantes sobre a conclusão que a gente chegou aqui. É óbvio que o exercício não acabou ainda, mas já dá para trazer duas conclusões, frisar duas conclusões importantes aqui. Primeiro, que nessa situação particular, que o bloquinho está escorregando só na presença do peso normal e atrito, alguém empurrou e tirou a mão, a aceleração não depende da massa. Repara, eu cortei a massa com a massa. Então, nesse caso em particular, cuidado, nesse caso em particular, tivesse esse bloquinho uma massa de 30 kg, ou 40 kg, ou 7 kg, ou 1 grama, ele teria a mesma aceleração. E quanto valeria essa aceleração? μg. Outra coisa importante, conforme esse bloquinho vai escorregando, o μ não muda. Aliás, eu forneci aqui o μ para o exercício, falei que o μ vale 0,4. Lembra que esse μ, o coeficiente de atrito dinâmico, ele é adimensional, não tem unidade de medida, e ele depende das duas superfícies em contato, não é verdade? Não? Então, o μ, eu dei aqui, é dado, nesse exercício aqui eu estou dizendo que o μ vale 0,4, é óbvio que o μ não vale sempre 0,4, isso aqui é uma informação desse exercício em particular, não é toda a superfície, lembra que esse μ depende das duas superfícies, eu esqueci de escrever aqui, mas vamos usar g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Esqueci de escrever, desculpa, mas vamos usar o g, aproximação para o g de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se você notar essa fórmula aqui que a gente chegou para aceleração é mg, eu quero que vocês reparem o seguinte, essa aceleração, conforme o bloquinho vai deslizando, o μ não muda. Por que o μ não muda? Porque o μ só depende das duas superfícies, é a mesma superfície. Tampouco o g muda, porque o g é 10, é constante. Então, se o μ não muda e o g não muda, a aceleração não muda. Se a aceleração não muda, esse bloquinho vai executar um movimento que tem aceleração escalar constante. Como é que chama o movimento que tem aceleração escalar constante? Muito bem, é um movimento uniformemente variado, é um move. E se é um move, eu posso usar as formulinhas do move para ele. Sorvetão, vovô Ateu, Torricelli e assim por diante. Mas vamos voltar aqui e vamos calcular essa aceleração. Que já está me dando... Eu já estou ficando impaciente aqui. Então, quanto que vale o μ dinâmico? Eu coloquei lá, o μ dinâmico vale 0,4 e o g vale 10. Então, a aceleração vai ser 0,4 vezes o g, que vale 10, e, portanto, a aceleração desse bloquinho vai ser 4 metros por segundo ao quadrado. 4 metros por segundo ao quadrado. Convém ressaltar também, várias observações que existem aí no começo da dinâmica. Convém ressaltar que essa fórmula sempre pode ser usada na fórmula modular, sempre em módulo, a aceleração saindo sempre em módulo. Então, o que eu descobri aqui, na verdade, foi o módulo da aceleração. Se ela vai ser positiva ou negativa, vai depender se o movimento vai ser acelerado ou retardado, e na comparação dessa aceleração com o sinal da velocidade. Mas vamos lá então, vamos continuar a resolver o exercício. Lembra que o que eu quero descobrir é a distância que o bloquinho andou. Agora vai virar um exercício de cinemática. Por quê? Porque eu sei a velocidade inicial do bloquinho, 20, sei a velocidade final do bloquinho, 0,
sei quanto vale a aceleração do bloquinho, 4, e quero descobrir quanto que vale a distância que o bloquinho vai andar. Para quem está bem treinado aí nos exercícios de cinemática, percebe facilmente que essa distância pode ser obtida pela equação de Torricelli. Lembra que diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. O que o exercício perguntou nesse problema em particular foi o ΔS. Esse é meu ponto de interrogação. E a velocidade final, a velocidade inicial e a aceleração eu já sei. Então agora basta substituir aqui na equação de Torricelli, calcular e descobrir o ΔS. Então vamos fazer isso. A velocidade final vale 0. O bloquinho para no final. Então fica 0 ao quadrado, deixa eu escrever aqui, 0 ao quadrado, é igual, a velocidade inicial dele era 20, lembra? Ele foi jogado com 20 metros por segundo. 20 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, e aqui convém dizer o seguinte, ó, repare que esse bloquinho, ele vai executar um movimento retardado, ele vai parando. Se é um movimento retardado, a aceleração e a velocidade têm que ter sinais opostos. Se a velocidade vale mais 20 metros por segundo, então a aceleração tem que ser negativa, porque lembra que no movimento retardado, velocidade e aceleração têm sinais opostos. Se a velocidade é positiva, a aceleração tem que ser negativa. Mas, professor, você descobriu que a aceleração é positiva e vale mais 4. Não, isso que eu descobri é o módulo da aceleração. O sinal dela você vai ter que se estabelecer dependendo da situação em questão. E nessa situação, a aceleração tem que ser negativa. Por quê? Porque a velocidade é positiva. E daí? E daí que o movimento é retardado. Se o movimento é retardado e a velocidade é positiva, a aceleração tem que ser negativa. Portanto, 2 vezes a aceleração, que é menos 4, vezes o ΔS. E aqui, a única incógnita que tem é o ΔS. Aqui mais vezes menos dá menos. 2 vezes 4 dá 8. Esse menos 8 ΔS passa para o outro lado e vira mais 8 ΔS. Então fica 8 ΔS é igual a 20 ao quadrado. 20 ao quadrado é 400. Esse 8 que está multiplicando passa dividindo. Então o ΔS é 400 dividido por 8, que dá 50, né? 8 vezes 5, 40, isso. 50 metros. Portanto, a distância que esse bloquinho andou até parar é de 50 metros e essa é a resposta final. Nota que, apesar de ser um exercício simples, tem aluno que já está treinado em dinâmica que resolve esse exercício em 5 segundos. Porque ele já sabe que nessa situação a aceleração é mg, ele já sabe que mg é constante, a aceleração é constante, é um move. Se é um move, é só usar Torricelli, descobre a ΔS rapidinho. Mas ela é cheia de pormenores, cheia de detalhe. A normal tem que cancelar com peso, portanto, no lugar da normal aqui eu posso substituir por peso. A aceleração que eu acho é só em módulo, aí eu tenho que perceber que a aceleração é constante, então eu posso usar um move. É cheia de detalhes. Por fim, para finalizar o vídeo, eu só gostaria de notar fazer uma observação mostrando a coerência da dinâmica com a cinemática, né? Repara que nesse bloquinho, a força resultante, eu vou até desenhar ali embaixo de novo, rapidinho aqui, ó. Aqui é a superfície e o bloquinho que está escorregando, né? O que a gente viu? Que o peso cancelou com a normal. Se o peso cancelou com a normal, só sobrou a força de atrito para a esquerda. Se só sobrou a força de atrito para a esquerda, eu vou desenhar só a força de atrito para a esquerda. E a gente viu que a força de atrito dinâmico é, portanto, a própria força resultante, porque só sobrou ela. Por quê? Porque o peso cancelou com a normal. Por isso que eu nem desenhei o peso normal aqui, que eles cancelaram. Agora, lembra quando a gente viu a segunda lei de Newton? A gente viu que... lembra também que esse bloquinho está vindo para a direita, né? A velocidade dele é para a direita, ele está deslizando para a direita. Mas voltando lá, a gente viu na segunda lei de Newton que a aceleração do bloquinho tem o mesmo sentido da força resultante. Se a força resultante nesse bloquinho é para a esquerda, então a aceleração dele é para a esquerda também. Agora, se vocês lembrarem lá da cinemática... Qual é a aceleração que ela tem o mesmo alinhamento da velocidade, mas tem sentido oposto? Essa é a aceleração tangencial. E lembra que quando a aceleração é oposta à velocidade, o movimento é retardado, que é o caso. Esse bloquinho vai parando até parar, o movimento é retardado mesmo. Uma outra observação importante é a seguinte, nota que a força é para a esquerda, enquanto a velocidade é para a direita. E tem muito aluno que insiste em achar que força tem que ter o mesmo sentido de velocidade. Isso não é verdade. Nota que nessa situação, apesar do bloquinho estar deslizando para a direita, a força nele não é para a direita, é para a esquerda. Força não tem que ter o mesmo sentido da velocidade. Força tem o mesmo sentido da aceleração. A velocidade pode ter o mesmo sentido da aceleração ou não. Nesse caso, não.
A força resultante é para a esquerda e a aceleração é para a esquerda. Aceleração para a esquerda e velocidade para a direita faz com que o movimento seja retardado, que é o caso. Esse bloquinho vai parando, até parar. Bom, a gente se vê no próximo vídeo. É isso, até logo.